Então, muito bom dia. Vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Jai Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajananandana Yashodanandana Vamos ver o que o Bhagavatam tem para nos dizer hoje. Então, canto 10, capítulo 22, Krishna rouba as vestes das golpes. Vamos ler a partir do verso número 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasam Vigyaya Bhagavam Swapada Sparsha Kamyaya Drita Vratanam Sankalpam
Ahadamodaro Bala. Tradução de cada palavra. Tassam, destas meninas, Vigyaya, compreendendo, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Swapada, seus próprios pés, Sparsha, de tocar, Kamyaya, com o desejo, Drita Vratana, que haviam aceitado seu voto, Sankalpa, a motivação, Aha disse, Damodaraha, o Senhor Damodara, Abalaha, as meninas. Então, as traduções, os significados foram dados pelos queridos discípulos de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. O Senhor Supremo compreendeu a determinação das golpes de executar seu voto estrito. O Senhor também entendeu que as meninas desejavam tocar-lhe os pés de lótus. E por isso o Senhor Damodara, Krishna, disse-lhes o seguinte, verso número 25. Ó santas meninas, compreendo que o verdadeiro motivo desta austeridade foi o de adorar-me. Aprovo semelhante intenção e, de fato, ela deve acontecer. Significado. Assim como Krishna está livre de todo o desejo impuro, as golpes também estão. Sua tentativa de conseguir Krishna como esposo era, pois, motivada não por um desejo de gozo pessoal dos sentidos, mas por seu avassalador desejo de servir a Krishna e de agradar-lhe. Por causa de seu intenso amor, as golpes não viam Krishna como Deus, mas sim como um menino mais maravilhoso em toda a criação. E sendo jovem belas, desejavam apenas agradar-lhe mediante serviço amoroso. O Senhor Krishna compreendeu o desejo puro das golpes e por isso ficou satisfeito. O Senhor, de certo, não poderia ficar satisfeito com luxúria ordinária, senão que ficou comovido com a intensa devoção amorosa das vaqueirinhas de Vrindavana. Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridaya Nata Goswami Pinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Pinamine Vanchakaupatarubhya Kripasindu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, aqui indica, né, que Krishna ficou muito satisfeito com a atitude das golpes. Como a gente está vendo, elas fizeram austeridade. Elas fizeram muita austeridade. Passaram um mês comendo quitre, sem condimento e sem sal. Está fazendo careta por quê? Você não gosta de quitre assim, sem sal? Não fiz careta. Hã? Elas passaram um mês só comendo quitre e adorando, né? Katyayani, fazendo seus votos todos os dias e tudo mais.
E, obviamente, elas não precisavam disso, porque elas já eram... Né? Subentende-se que 1 mês de austeridade não é suficiente para a gente ficar pura, né? Então, elas já eram puras. Mas a Lila aqui de Krishna. Então, mas aqui Krishna ficou satisfeito para indicar que uma das formas de a gente mostrar para Krishna que nós queremos de fato servi-lo é quando a gente se submete à austeridade, a desconfortos, né, para satisfazê-lo. Porque qual é o mérito se tudo é muito fácil? Então, de repente alguém vem aqui, e aí o Vishala coloca a mão na cabeça da pessoa, você está abençoado, agora você é um devoto puro. Não tem nenhum mérito isso. Né? Quer dizer, o único mérito é ter vindo aqui em Vrajadama e ter conhecido o Vishala. Mas não é assim. É dito nesse mundo que tudo que a gente ganha com muita facilidade, a gente não dá valor. Né? Mas que quando a gente precisa fazer muito sacrifício, né? Então a gente dá muito valor às coisas. E a gente vê que é isso mesmo, né? Isso é verdade. Quando as crianças ganham muitos presentes assim, né? Então elas quebram. Né? Mas depois, quando tudo é muito difícil de ser adquirido, né? Então a gente tem muito cuidado com as coisas. Então, Krishna faz questão de que a gente mostre na nossa vida o quanto a gente realmente o deseja. A gente tem que entender isso. Não é que Krishna está simplesmente querendo nos torturar, sei lá. Mas isso é prova de amor. Não sei se hoje em dia tem mais isso, né? Mas algum tempo atrás existia muito isso. Né? A pessoa tinha que provar, né? Tinha que, às vezes, tinha que fazer muito. Os índios é que fazem isso, né? Que quando vai se casar tem que colocar a mão dentro de uma luva de palha cheia de formiga, daquelas pretas bem grandes assim. O cara tem que aguentar, né? Porque o que vem depois... Ele tem que estar pronto, né? Prova de amor. Então, assim, Krishna é muito esperto. Então, aqui elas fizeram austeridade. Né? E Krishna sabia por que ela estava fazendo aquelas austeridades e ele aprovou a austeridade delas, porque ele, no coração delas, sabia muito bem qual era o motivo. Como Krishna está no nosso coração, então Krishna sabe exatamente o motivo pelo qual nós estamos fazendo algum tipo de sacrifício. Nesse mundo, todo mundo está fazendo algum sacrifício. Todo mundo está fazendo. Mesmo pessoas muito ricas, né, fazem sacrifício. Imagina um político desse que quer... quer ser governador, quer ser alguma coisa assim, tem que ralar muito. Não é que simplesmente ele põe o dinheiro e tudo acontece. Ele tem que viajar muito, tem que fazer aquela média, né, com as pessoas e tirar foto com a pessoa na rua e tudo. É muita austeridade, é muito cansativo. Mas qual é o motivo, né, de ele estar fazendo tanto sacrifício? Né? Porque ele quer ser eleito. Então, e muitas vezes também a gente faz muitos sacrifícios e esses sacrifícios muitas vezes têm como motivação uma coisa material, uma coisa mundana, mesmo devoto. Então, muitas vezes a gente faz muito sacrifício para obter uma coisa mundana do que para agradar a Krishna.
a gente faz muito sacrifício para ter dinheiro no banco, para se sentir seguro. Né? Ou a gente faz muito sacrifício, sei lá, para conquistar alguém. E são tantas coisas, né, que a gente faz nesse mundo. A gente faz sacrifício. Não é que Krishna está pedindo uma coisa que a gente não faz. A gente faz. Muito sacrifício. Porém, a gente deveria, né, entender qual a melhor motivação, o melhor objetivo, né, para os nossos sacrifícios, nossas austeridades. Não é para fama, não é poder, respeito, né, ou conquistar afeto de alguém, qualquer coisa. Porque a gente faz isso, eu estou repetindo isso, porque às vezes a gente pode pensar, não, todo mundo faz sacrifício. Não faz, padre? Então, elas fizeram isso. Então, Prabhupada explica, né, que Krishna, Krishna mesmo diz que ele vai reciprocando proporcionalmente. Na medida em que a gente se dedica a ele, e como a gente falou, não é só da boca para fora, né? Mas não ser só da boca para fora significa que a gente faz algo prático para demonstrar isso. Então, como a gente não tem assim ainda amor puro por Krishna, mas a gente expressa de uma forma prática, né, esse amor, se dedicando a satisfazer assim os interesses de Krishna nesse mundo. Então, a gente não tem esse afeto, esse carinho, né, que as golpes têm, por exemplo, né, ou esse desejo, né, de sempre agradar a Krishna. Mas a gente pode, de uma forma prática, ajudar a satisfazer o desejo de Krishna, os interesses de Krishna, se esforçar muito por isso, mesmo que isso seja feito de uma forma, vamos dizer assim, mais racional, não tão emotiva, né? Mas a gente quer agradar, e é interessante que o nosso esforço deve ser livre, né, de qualquer outro interesse. Porque a gente pode fazer serviço puro ainda mesmo sem ser puro. Né? Porque a característica do serviço puro é que ele é destituído de desejos materiais. Então, pelo menos em alguns momentos, a gente pode fazer um serviço a Krishna sem estar querendo satisfazer algum desejo material. Né? Então, eu vou cozinhar para os devotos. Então, a gente pode fazer isso, né, sem estar interessado, ou pelo menos se esforçando, né, para não ter nenhuma motivação material. Eu não estou fazendo isso por fama, por respeito, sei lá, qualquer coisa. Né? Então a gente, quando vai fazer o serviço, a gente procura fazer o serviço de uma forma mais pura possível, ou isenta de interesses materiais, porque esse serviço, né, quanto mais for puro o nosso serviço, mais potência ele tem de purificar nossa consciência. Então, quanto mais a gente se esforça por fazer um serviço livre desses interesses materiais, mais esse serviço vai agradar a Krishna e vai purificar a nossa consciência. Então, a gente deve, o máximo possível, evitar atividades motivadas materialmente. Como eu tenho dito, né? Quando a gente faz as coisas motivadas materialmente, nós criamos um padrão na nossa consciência, um padrão, né? Uma impressão material que vai novamente nos estimular a atuar materialmente. Mas quando a gente vai fazendo as coisas pelo motivo certo, então também vamos criando
tendências e samskaras, né, espirituais puros, e esses samskaras vão, então, purificar nossa vida. Né? Então, então, nós nos submetemos a austeridades para agradar Krishna. Então, os devotos aqui na comunidade. Então, sempre é importante a gente buscar, né, uma compreensão um pouco mais profunda acerca dos nossos serviços. Né? Quando a gente está fazendo, trazer para a nossa consciência qual o verdadeiro motivo que eu estou fazendo isso. Estou cozinhando para os devotos, eu quero agradar os devotos. Compreende? De a gente ter muito claro na nossa consciência o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Não é por medo, não é por vergonha, não é para conquistar afeto, não é por nada, por prestígio. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero agradar os devotos. Você pode fechar a porta, tem um mosquitinho. Compreende? Então, o cozinheiro, ele tem uma chance muito grande de agradar os devotos. Muito fácil. Porque a língua, né, é fácil de agradar. Então, tem muitas formas. A gente que mora na comunidade pode ver toda essa comunidade como Vraja, como Vrindavana. Eu chego na sala do templo, vejo a sala suja, aí vou pegar uma vassoura e vou varrer para o prazer de Krishna. Virada Govinda. Porque se você tivesse realmente lá em Vrindavana, na casa de Mãe Yashoda, e ela pedisse para você varrer o quarto de Radharani, o que vocês iam fazer? Não, estou a fim de jogar bola agora, não vou, sei lá, fazer qualquer coisa. Vocês iam dizer isso? Então, é a mesma coisa. Varrer a sala do templo aqui e varrer a sala da casa de Mãe Yashoda é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma. Então, cuidar do jardim de Krishna, cuidar das coisas de Krishna, tudo isso é espiritual. É só uma questão de consciência. Então, por isso que a gente tem falado que não é só uma questão... a consciência de Krishna não é uma religião no sentido tradicional, é um processo de yoga que visa essa conexão. Então, a gente sempre tem que procurar estar conectado com Krishna e com o verdadeiro motivo pelo qual eu estou fazendo isso para Krishna. Hein, Vishala? Por que você está administrando, Vishala? Qual é o verdadeiro motivo? Só se for para Krishna mesmo. Hein? Só se for para Krishna mesmo, porque para mim não. Mas qual é a motivação? É um pouquinho para mim, né? Querer me purificar um pouco. Sim, um pouquinho para você. Mas qual é a motivação? Tem que ter mais ingredientes. Só tem mais ingredientes. Mas é por isso que eu estou falando. Porque às vezes a gente não tem entusiasmo. Entende? Mas se a gente começar a entender, né, por exemplo, a importância desse lugar para as pessoas, o quanto a gente está contribuindo para a vida de outras almas, quando a gente começa a lembrar dessas coisas, então a gente começa a ter, a nossa motivação começa a ser pura. Você não quer contribuir para a vida das pessoas? Sim. Ou não? Sim, é prazeroso. Né? Mas quando a gente esquece isso, aí fica tudo muito chato. A gente começa a buscar motivos materiais. Então, vocês estão limpando a estrada, né? Vocês estão contribuindo, né, para que a Prajadama fique muito bonita e que os devotos possam caminhar sem tantos obstáculos, cobras,
coisas assim, está contribuindo para a vida das pessoas. Mas se você for, pô, eu tenho que fazer isso, cortar a grama, que saco, eu não quero fazer isso. Aí vai fazer por quê? Porque tem que fazer. Porque se não fizer, vai parar o xilindró. O Vichala já construiu um quartinho ali, uma solitária. Aí tem medo, não quer fazer. Mas se a gente começa a lembrar do quanto a gente pode contribuir para as pessoas. Então, Vichala sonha com que apareça alguém para ocupar o serviço dele, né, Vichala? Aí você vai perder a oportunidade de contribuir para a vida de tantas pessoas. Já pensou? Você pensou nisso? Você pensou só em se livrar dos problemas, né? Mas você não pensou no quanto você vai perder, né, a chance de servir a tantas almas que estão dedicadas à missão do Prabhupada. Diferente, não é? Não soa diferente? Muito diferente. A missão do Senhor Chaitanya. Imagine. Então, se o Senhor Chaitanya estivesse aqui, o Senhor Nityananda estivesse aqui, né? Então vamos construir uma escola que a gente precisa ensinar os meninos, né? Cantar Hare Krishna, meditar, né? Se apegar a Krishna. Seria diferente, não é? Não é o Maharaj que está falando, não é o Maharaj. Tem que fazer, porque senão o Maharaj vai ficar com raiva. Aí vai fazer. Mas tem uma motivação. A motivação é poder participar da vida e do esforço que todas essas grandes almas fizeram em prol das almas condicionadas. Imagine poder ensinar, né, o que Rupa Goswami, né, nos trouxe, poder ensinar o que Jiva Goswami nos trouxe, o próprio Senhor Chaitanya, poder ensinar isso às pessoas. Ou o que Prabhupada nos trouxe para salvar as almas. A gente poder participar disso. É diferente, não é? Porque vou ter que construir, vou ter que pegar cimento, meu Deus. Eu preferia estar em casa vendo Facebook, Instagram, estar vendo filme, né? Que o corpo ficar acomodado, se atrofiando, não é? É outra coisa. Então a gente precisa cultivar a motivação correta para que a gente tenha entusiasmo. A gente precisa lembrar dessas coisas. Então, a gente vai fazer isso com muita felicidade. A gente vai fazer todas essas austeridades com muito prazer. Como as golpes. Elas estavam fazendo tudo isso com muito prazer, porque qual era o motivo delas? Elas queriam Krishna. E não é que elas queriam Krishna para explorar Krishna. Elas queriam Krishna porque queriam estar na presença dele, poder fazer alguma coisa para ele. Elas queriam, né, dar prazer a Krishna. Assim como, né, o papai e a mamãe faz sacrifício para ver o sorriso do filho. Não é isso, patrão? É. Ou já acabou isso? Não, sempre é interessante, né? Ele sorrir. Só interessante. Eu fico apegado. Hein? As pessoas estão querendo lhe ouvir, Pátrica. Eu gosto de ver ele sorrindo. Oi? Eu gosto de ver ele sorrindo. Aí faz sacrifício para isso. Eu posso fazer muita coisa, eu sou capaz de fazer muita coisa para isso. Pois é. Declaração assim do Pátrica é muito importante. Então é assim também. Por que a gente também não é feliz com o sorriso das pessoas em consciência de Krishna?
Viver para dar oportunidade às almas serem felizes. Você quer ver as almas sofrendo? Não. A gente não gosta de ver ninguém sofrer. Né? Mas a consciência de Krishna vem para resolver tudo isso. Então, a gente precisa ter consciência do que é isso. Do que é esse movimento para a consciência de Krishna. A gente precisa ter consciência sobre o motivo pelo qual estamos fazendo tanto sacrifício, tantas austeridades. Porque a gente vai fazer de boa vontade, vamos fazer movido por amor. E aí Krishna aqui ficou muito satisfeito com elas. Ó santas meninas, ó santo Pátraca, compreendo que o verdadeiro motivo desta austeridade foi o de adorar-me. Aprovo semelhante intenção e, de fato, ela deve acontecer. Só isso. Muito simples. Por isso que o Prabhupada falava que a consciência de Krishna é muito fácil. Porque é tão simples. Tão simples. E quando Krishna fica satisfeito, então o que acontece? Krishna se entrega ao devoto. Krishna se entrega. Isso é a misericórdia final de Krishna. É por isso que Narupa Goswami diz que o serviço devocional puro é muito raro. É raro porque, em geral, as almas não querem servir. As almas condicionadas querem ser servidas. Então a gente tem que romper com isso e se dedicar agora a satisfazer o desejo de Krishna nesse mundo e movido pela consciência correta. Não é fazer, que eu tenho que fazer. Vishala, vai na cidade hoje, Vishala. Pode comprar. Posso, Maharaj. Aí tem que saber por que está comprando. Qual é o objetivo? Né? Está comprando cimento para a escolinha. Né? Porque essa escolinha vai ensinar muitas almas a adorar Krishna. E como eu quero adorar Krishna também, então eu vou com muito prazer buscar quantos sacos de cimento for necessário. Agora eu falo, estava aqui deitado, tem que levantar agora para comprar cimento. Puxa vida, como é que o Maharaj faz isso comigo? Também não pensei isso não, né, Vishal? Não é com muito prazer, mas também não é com desprazer. Estou brincando, Vishal. Eu estou usando você para mexer aqui com todo mundo. Então, mas é isso. Quando a gente tem a compreensão real, porque nós como almas somos assim. A gente é feliz com a felicidade das pessoas. Quando a gente vai se purificando, a gente percebe isso, a gente sente isso. Eu estava conversando ontem lá com o Clemilton, lá da obra, né? Estavam fazendo as coisas e tudo. E pensando, né? Poxa, quantas pessoas, às vezes até mesmo assim, que tiveram algum sucesso material, né? E depois abandonam o corpo, e como tipo uma vida quase que inútil, né? Quantas e quantas e quantas pessoas abandonam o corpo, né? E quando a gente vai ver o que essas pessoas fizeram, comeram, dormiram, se acasalaram, se defenderam, e que contribuição significativa, né? Às vezes nem contribuição positiva, às vezes é contribuição negativa.
Porque se a gente não é educado, né, a gente deseduca as pessoas com os nossos exemplos. Então isso é muito comum de acontecer. Em vez de libertar as pessoas do mundo material, com o nosso exemplo, a gente termina condicionando as pessoas ao mundo material, porque principalmente as crianças aprendem pelo exemplo, isso é a forma mais poderosa, né, de educar. É através do exemplo. Que elas não têm uma inteligência para entender muito claramente, mas ela vai vendo e vai imitando. Então imagine uma vida inteira, praticamente inútil, só acumulando cada vez mais karma, samskaras, que vão aprisionando cada vez mais a gente. Imagine, para que viver uma vida assim? Nem vale a pena. É uma vida voltada simplesmente para as coisas materiais. É um desserviço, não, como eu posso dizer, é contra o próprio auto-interesse da alma. Eu estou me lembrando agora que ele diz, se você é um açougueiro, trabalha no açougue, né, é melhor você morrer logo. Porque se você continua vivendo, né, com esse tipo de serviço, você está só, né, piorando cada vez mais a sua vida. E às vezes acontece eu aqui na minha especulação, que alguns devotos saíram desse mundo antes, por misericórdia de Krishna, para não complicar mais a sua vida. Que às vezes tem devotos que são devotos, porém decidiram servir a Krishna, mas não conseguiram lidar com suas contaminações, então se envolveram com drogas, se envolveram com coisas ilícitas. E eu acho que Krishna tirou, às vezes, essas pessoas cedo, para elas não complicarem mais ainda a sua vida. Compreendem isso? Então a gente não entende o que é viver. Viver nesse mundo envolve consequências. Tudo tem consequência. E uma vida vivida em ignorância, a consequência é mais condicionamento, é mais prisão. Nós estamos, assim é como a gente constrói uma casa para viver dentro, também a gente está construindo um corpo sutil no qual a gente vive. As nossas atividades vão gerando memórias, vão gerando, isso que eu estou dizendo para vocês sempre, né, os samskaras, as impressões. Então é como se a gente criasse eu falei de um casulo, né, e o que a gente tem em volta da gente vai estar ali o tempo todo, influenciando a gente, nossos pensamentos, nossos desejos, as reações a tudo que a gente enfrenta nesse mundo, tudo. Então, se o que tem em nossa volta, né, são coisas puras, coisas espirituais, a influência toda é espiritual. Mas se a gente vai, sabe, tem gente que o quarto prega muita coisa, né, adesivo, não sei o quê. Era assim também lá na sua casa, Pátria? Durante uma época foi assim. Era cheio de coisa. Né? Então, assim, como impressão, a gente vai imprimindo as coisas que a gente gosta, né? Aí quando você entra, entende? Então a gente também vai colocando na mente da gente, nesse ambiente, essas impressões. E aí a gente fica dentro disso. E nem tem como sair. Tem pessoas que se matam para sair, pensando que vai sair, mas não sai. Não tem como sair. A mente não tem como sair. Só quando você se libera desse mundo material. Não tem outro jeito de sair desse lugar. Então, cuide muito bem desse lugar. Para que ele não influencie negativamente a gente. Então,
viver uma vida que as impressões, né, são todas impressões motivadas materialmente, né? Então a gente vai desenvolver medo, né, cobiça, inveja, luxúria. Todas essas coisas são consequência, né, dessas impressões que a gente colocou nesse ambiente. Então, se você quer uma casa confortável e agradável, então você tem que cuidar. Senão, ela vai atuar contra você, o seu próprio autointeresse. É exatamente assim, não estou exagerando nem um pouquinho. Vocês têm dificuldade com a mente de vocês, foi o que vocês colocaram dentro dela. Vocês querem conviver pacificamente, harmoniosamente com sua mente, então comece a tirar o que não presta e comece a colocar o que presta, o que vai ajudar. É exatamente assim. Então, isso é o verdadeiro motivo de se viver. Resolver isso definitivamente. Porque a gente está arrastando essa mente de vidas e vidas e vidas e vidas. O corpo sutil vai para o outro corpo. O corpo sutil vai para o outro. E vai. A gente vai carregando esse mesmo corpo sutil. Então isso é o verdadeiro motivo de austeridade. Não, o verdadeiro motivo de austeridade, mas é um dos motivos, né, de executarmos a austeridade, né, para purificar. E a melhor austeridade que purifica a nossa mente é serviço devocional. Serviço, todo serviço requer um pouco de austeridade, requer um pouco de energia, sacrifício, todo serviço, né? Mas aí a gente faz esse serviço, essa austeridade, ela é capaz de purificar muito rapidamente, porque ela vai compondo esse ambiente mental com Bhakti, com devoção. Então não é simplesmente querer tirar, mas é imprimir agora consciência de Krishna. Está bem? Então esse é o processo da consciência de Krishna. Não tem espaço para preguiça, não tem espaço para tamaguna. Não tem. Na verdade tem, na hora de dormir. Aí dá um espaçozinho para a tamaguna, ela chega ali, né? Às vezes até a gente quer que a tamaguna venha mesmo, porque às vezes nem consegue dormir, né, Pablo? A paixão, agitado, muitas preocupações e tudo. Então é bom ver uma tamaguna bem brava para a gente dormir, descansar esse corpo, né? E depois no outro dia. Então só nesse momento que a tamaguna é bem-vinda. Né? Você está tão séria hoje, Bhakti Devi. O que é que você tem? Não. Você está sempre rindo. Então, vocês têm alguma pergunta? Meu Deus do céu. Desculpe, Maharaj. Ladies first. Maharaj, é o seguinte. Maharaj, eu sinto em mim umas coisas muito diferentes. É mesmo? Uhum. Eu também, ó, Bruno. Estranho. Será que a gente é diferente? Uhum. Somos seres humanos ou extraterrestres? O que você acha? Eu fico imaginando isso. É? Tá bem. Qual é a pergunta? Bom, os devotos falam que era bom eu procurar um psiquiatra para ver o que é que pode fazer, né? Sim. Aí é isso. E também, Maharaj, que eu ia falar. Eu tirei foto com eu estava na igreja antes da catedral, né? Gosto muito de ir para a igreja, tudo. Sim. Aí o prefeito Rodrigo Pedro estava lá. Prefeito. Aham. Aí Esse êxtase todo é por causa do prefeito. Esse êxtase todo foi por causa do prefeito. Também. Porque eu tirei foto com ele. Muito bem, tá certo. Tá bom. Qual é a pergunta? Eu queria perguntar sobre esse aspecto da austeridade, porque quando o senhor estava lendo, eu estava até pensando, essa austeridade, tudo bem, o senhor já explicou que elas fizeram porque elas queriam dar prazer a Cristo, não por contar o pessoal.
Mas aí o senhor estava falando sobre essa austeridade que a gente faz em prol do coletivo. E aí eu queria saber se tem alguma diferença ou não entre essa austeridade que você faz no seu avanço, tendo em vista a sua relação com Krishna de uma forma que eu e ele, e essa de tentar agradar Krishna através de um sacrifício, uma austeridade que seja favorável para o coletivo. O devoto, quando entende-se como devoto, na verdade ele vai fazer tudo para Krishna. Sempre a motivação é Krishna, mesmo que você esteja falando do coletivo, mas ele não vai fazer uma coisa para o coletivo só por fazer pelo coletivo. Sempre ele vai ter a motivação, dependendo da maturidade de cada um, né? Então, você sempre vai ver algo espiritual. Sim. Né? Na cultura védica, se fala muito de fazer esse tipo de sacrifício, né? Que é uma atividade piedosa. Então, você, por exemplo, construir um poço de água, como é que é? Por exemplo, na Índia, né? Assim, subentende-se que não tinha estrutura suficiente, não tinha água encanada, essas coisas, né? Pelo menos na época. Então, você imagine você cavar um poço de água. Quantas pessoas você vai beneficiar? Então, isso é bom karma. Tá? Ou então, é um coletivo, você construir uma praça para as pessoas brincarem, um parquinho para as crianças. Ou você fazer um ghat, né? Um balneário, porque a coletividade vai lá tomar banho. Então, você está ajudando essas pessoas, né? Plantar árvores. Né? Todas são atividades piedosas, né? Que vão beneficiar você no sentido material. Né? São sacrifícios que você está fazendo, né? E construir templos. Por que você acha que os indianos gostam de cuidar das vacas, dar dinheiro para as vacas, dar dinheiro para construir templo? Né? A grande maioria, tem como motivação a satisfação dos seus desejos materiais. A maioria. Então, o que a gente tem que olhar é qual a motivação, independente do serviço que a gente vai se submeter. Porque é isso que vai dizer. Então, no final, tanto faz qual serviço que a gente vai escolher. Eu até pensei nisso, porque ele chama Krishna de Damodara. A gente vai entrar nesse mês. E as pessoas geralmente fazem muitos votos. Então, a gente poderia olhar para esse elemento, a motivação por trás, tentar conectar com essa motivação que as golpes têm, e aí procurar um voto, mas aí, ficar... Não, veja, a gente tem que ser prático, né? Não vai ficar criando voto assim, né? Nós temos muita coisa prática para fazer. Né? Então, por exemplo, se eu estivesse numa cidade, na Índia, por exemplo, eu vou fazer um ghat, né? Mas se eu sou um devoto, eu vou pensar, se eu fizer isso, eu vou estar beneficiando todo mundo, e eu, como devoto, as pessoas vão me ouvir mais, porque, na verdade, no fundo, o que eu quero é que elas me ouçam, porque eu quero falar de Krishna. Sim. Mas, para mim falar de Krishna para essas pessoas, eu preciso atraí-las. E, para me atrair, eu vou fazer isso, elas vão... Entende? Uma outra pessoa vai pensar, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ter um bom carro, eu quero ter dinheiro na minha conta, eu quero que meu negócio vá para frente. Entende? Então, sempre o devoto, que é consciente de Krishna, está sempre fazendo todos os arranjos necessários para beneficiar as pessoas. Prabhupada fazia os festivais de domingo. Né? Por que Prabhupada fazia festa? Prabhupada podia fazer uma coisa bem simples. Queria atrair as pessoas. Não era simplesmente... Estava usando o gozo dos sentidos, no certo? Né? Prabhupada sabia que as pessoas, né, se apegam ao gosto da praçada. Mas qual era a intenção? Fazer com que as pessoas voltassem mais, viessem mais vezes, se associassem com os devotos. Né? Então, tudo o que um devoto consciente de Krishna faz, sempre é para atender, né, um quesito ou um ponto, aproximar as almas de Krishna. Não tem outra coisa. Tá certo? Não tem outra coisa. Esse é o desejo de Radharani. E esse é o desejo, né, de todo devoto. Porque todos nós devotos somos femininos. Né? Somos uma parte de Radharani, vamos dizer assim. Entende? Então,
Todos nós queremos expandir o prazer de Krishna. Ela quer expandir o prazer de Krishna e dessa maneira ela quer ocupar mais e mais pessoas no prazer de Krishna. E se a gente quer agradá-la, a gente vai fazer também isso. Então, a ocupação do devoto, a preocupação do devoto principal, o que motiva todas as suas ações, no caso, com relação ao seu serviço externo, é aproximar as pessoas de Krishna. Entendeu? Então é isso. É a nossa vida. Então a escola a gente está fazendo para quê? Para aproximar as pessoas de Krishna. A gente não quer simplesmente ensinar as pessoas 1 mais 2, 3 mais 3. Vai ensinar, obviamente. Porque também um devoto precisa disso. Mas o motivo principal é atrair as pessoas, aproximar cada alma de Krishna, aproximar, apresentar Krishna para as pessoas. Olha, assim como o Pata quer fazer questão de apresentar os filhos dele para todo mundo. Esse aqui é meu filho, veja como ele é lindo, como ele é incrível. Ele deu, meu filho. Então a gente apresenta Krishna. É o que a gente tem de mais valioso, de mais importante. Tá? Então, qualquer austeridade que a gente fizer com essa motivação, isso é muito especial. Porque Krishna vê a motivação, gente. Krishna é uma pessoa. Todo mundo fica feliz quando alguém faz algo para você, né, por amor, porque gosta de você. Krishna também gosta. Né? Então, Krishna quer que a gente viva com ele, mas existe a liga, a cola, existe as relações com Krishna. Que Krishna aqui fala, Krishna aprecia isso. Né? Krishna não dá valor, mas aqui ele está falando do significado, não falou? Aqui, o Senhor de certo não poderia ficar satisfeito com luxúria ordinária, senão que ficou comovido com a intensa devoção amorosa das vaquirinhas de Vrindavan. Então esse é o ponto. Esse é o ponto central de tudo. Então a gente precisa simplificar a consciência de Krishna. A gente precisa entender a essência, tá? Para não se perder em tantas coisas complicadas. Tem alguma pergunta aí, moça? Tem? Tem 2. Meu Deus, já passou das 6. Tem uma pergunta de Otávio Ojasvi. Aceitem as minhas referências, Sua Santidade e devotos reunidos. Pode-se dizer que o esforço com amor e devoção é muito mais significativo do que atingir a meta? Do que atingir a meta? Isso. Olha, se você faz com amor e devoção, na verdade você já está, né, cultivando a meta, né? Porque quando você faz um serviço amoroso mesmo, isso é a perfeição, né? Só que a gente não consegue fazer sempre, a gente faz de vez em quando, né? Então, como a gente tem dito, né, num sentido nós somos devotos puros, porque queremos Krishna, queremos amar Krishna, só que a gente tem um danado que está atrapalhando a gente. Essa casa que a gente construiu está influenciando a gente o tempo todo. A gente vai ter que agora começar a arrancar, né, essas coisas que a gente pregou aí na nossa mente, né, para poder. Então, o que vai acontecer é que gradualmente isso que acontece esporadicamente vai começar a acontecer sempre e vai ficar definitivo. E quanto mais a gente vai atuando assim, amorosamente, isso vai se tornando padrão. E, consequentemente, Krishna vai revelando cada vez mais. Krishna vai dando cada vez mais. Então, a nossa devoção, ela vai se enriquecendo.
vai ficando muito rica, muito abundante, muito complexa no sentido de que tem muitos componentes, né? Os passatempos de Krishna, as lilas. É um mundo muito grande, de muitas coisas. Então agora a gente faz um serviço, mas ainda não carece de muito conteúdo. Mas com o tempo, esses conteúdos eles vão se expandindo, com a maturidade do devoto, a experiência do devoto e tudo mais. Então, não é que o serviço puro está longe, está lá no futuro. Não, o serviço puro é aqui e agora. A gente não vai experimentar o serviço puro no futuro, porque o futuro nem existe. Você vai experimentar o serviço puro no presente, sempre é no presente. Então não é que a gente tem que se esforçar por uma coisa que está lá na frente. Não, você tem que fazer aqui e agora. Compreendem? Então, eu queria tanto servir puramente. Não, você pode servir, é só fazer. Não vai ser na frente, vai ser agora. Vai ser no presente. Então se esforce para que nesse momento você faça isso de forma pura. Procure ver a motivação. Sempre que for fazer alguma coisa, veja a motivação. E faça o serviço assim. E gradualmente, quanto mais a gente se esforçar nesse sentido, mais esse serviço de motivação pura vai nos purificar. Vai ser muito potente esse serviço. E aí, purificando, você vai ter mais compreensão e vai vir mais coisas. Tá bem, Prabhu? Então, não é no futuro, é o presente. Vamos fazer aqui e agora. Tenho outra pergunta de Helen Caroline. Maharaj, reverências respeituosas, bom dia, Hare Krishna. Sobre as atividades piedosas e atividades adármicas, teria alguma diferença? Adármica? Adármica. Adharma significa atividades contra o Dharma. E atividades piedosas não é assim, é contra o Dharma. Dizem que karma positivo também me enreda. Mesmo assim gostaria de... Mas a gente tem que entender a palavra Dharma, né? Tá? Então, assim, existem diferentes categorias de deveres. Estou considerando aqui a palavra Dharma como dever. Tá? Então, dependendo da posição em que você está, né, fazer isso, uma atividade piedosa, é importante. Depende do nível, né, de avanço que você está. Tem pessoas que precisam de atividades piedosas, porque a vida dela é uma miséria. Então, tem pessoas que ainda estão muito adictas a isso. Então, aí tem o Dharma, de realizar sacrifícios e rituais, para elas obterem a satisfação material por meio de um Dharma, por meio de um sacrifício, de um ritual. E esse Dharma, esse sacrifício vai purificá-la de forma que ela possa alcançar, né, uma posição mais elevada. Um devoto não precisa disso. O devoto já é o caminho direto. Tem um caminho indireto, que é através de Karma Kanda, depois Jnana Kanda, Upasana Kanda e Bhakti Kanda. Mas a gente já começa em Bhakti. O Prabhupada já deu para a gente já o fim de tudo, né? Que é Bhakti. Então a gente não vai se preocupar com atividade piedosa, com essas coisas. Vai se preocupar agora em dar prazer a Krishna. É cultivar Bhakti. E todos esses outros processos é para levar a gente a compreender que Krishna é tudo e que a gente vai servir Krishna. Mas se a gente já entende que Krishna é tudo, que a gente quer, aí vai se dedicar agora à pureza do nosso serviço com Krishna. Fazer tudo com a motivação certa. Tá bem? Srimad Bhagavatam Ki Jai.